Olá, como você está? Tudo bem com você? Bom, mais uma vez, eu, Hermes Ribeiro, estou passando aqui para deixar algumas palavras de reflexão para você. Alguns dias atrás, eu recebi uma imagem no meu WhatsApp e essa mensagem, essa imagem, ela tinha uma frase mais ou menos assim. Vou tentar lembrar, mas é mais ou menos assim. Vá firme na direção da sua meta. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, porque o desejo atrai e a fé em Deus realiza. E aí por alguns instantes eu fiquei pensando, mas então tá muito fácil. Então tá muito fácil. E eu refleti muito sobre essa frase. E eu cheguei à conclusão de que apenas o início dessa frase era meio correto. Na minha concepção, apenas o início da frase era meio correto. Por que eu digo meio correto? Porque nem todas as pessoas têm uma meta definida. E mesmo para aquelas pessoas que têm uma meta definida, ela precisa trabalhar por essa meta. Nem todas as pessoas conseguem seguir no rumo correto. Nem todas as pessoas conseguem seguir na direção dessa meta. Tem até um ditado que diz que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, não é? Então, supondo que, por exemplo, eu tenho uma meta definida, que eu tenho uma direção, mas como assim os meus pensamentos criam? Como o meu pensamento cria? Como que ele pode criar? E materializar isso. E o que a fé em Deus pode realizar? Se eu simplesmente tenho uma meta, se eu crio essa meta na minha mente, a minha fé em Deus pode realizar isso? É simplesmente isso. O pensamento ele pode, na minha concepção, até criar um desejo de realizar. Eu posso até criar situações, eu posso em meus pensamentos, quem sabe, criar uma vida fantástica para mim. Eu tenho vontade, por exemplo, eu tenho criado na minha mente o desejo, alimentado em meu coração, em minha mente, o desejo de ter uma chácara. Eu posso até ter fé em Deus que esses desejos vão se realizar. Eu concordo nesse ponto. Mas pense comigo. Existem tantas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé em Deus, que não creem que existe um Deus, um ser superior que rege esse mundo, e ainda assim elas realizam seus sonhos. Você conseguiu captar aquilo que eu quero passar para você? O fato de ouvir essa frase, ela me fez meditar nisso. Eu preciso trabalhar para que as minhas metas sejam realizadas. Não adianta simplesmente eu ficar deitado esperando que os meus sonhos se tornem a minha realidade e que simplesmente a fé que eu tenho em Deus possa transformar tudo isso. E aí eu penso, sentir desejo atrai? O fato de sentir o desejo ele atrai? O fato de simplesmente ter fé, eu vou conseguir realizar? E aí eu me lembrei que aqui nesse manual de sobrevivência, nesse livrinho de capa preta, tem alguns textos que me arremeteram depois de ter visto essa frase, que foi lá em Tiago 2. Tiago 2, a partir do versículo 14, diz assim: Que proveito há? Que proveito há, meus irmãos? Se alguém disser que tem fé, olha só, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Olha que fantástico. Simplesmente a fé pode salvar você? Você tem fé que será salvo? Você ter fé que vai ser salvo, isso vai resolver alguma coisa? Você tem fé que você vai ser salvo, certo? Simplesmente isso resolve alguma coisa na sua vida? O verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, 16. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Você sabe que tem uma pessoa passando necessidade, mas você fica na sua casa e fala para ela, vá em paz, eu vou orar por você. Você vai sanar a fome dela?
Se você falar para ela assim, ó, vá para casa, fique tranquilo, tenha fé, as coisas vão mudar. Alguma coisa vai mudar na vida dela só porque ela tem fé? A gente, se eu e você, se nós não ajudarmos essa pessoa nesse momento, e se dissermos a ela, fique em casa, a comida vai cair na sua mesa, a comida vai aparecer prontinha para ela, você consegue entender o que o texto diz, que a fé e a obra andam juntas? Essa pessoa que passa necessidade, que você sabe que ela passa necessidade, se você não estender a mão, se você não lhe der roupa, se você não lhe der comida, isso nada vai aparecer como um passe de mágica. Deus poderia fazer isso? Lógico que sim, Ele é todo poderoso, creio eu nisso. Mas Ele usa a mim e a você para sermos os instrumentos dele aqui na terra. Olharmos para uma pessoa com necessidade e não estendermos a mão para ela e dizermos para ela que ela tem fé e que vai resolver, está errado, não faz nada. O verso 17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem a obra, ela não vale nada. Mas dirá alguém, no verso 18, tu tens fé e eu tenho obras. Então mostra-me a tua fé sem as obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O verso 19, lá de Tiago 2, diz assim, crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Fazes bem. Olha só, os demônios também o creem e estremecem. Crer em algo, amigo, não muda nada. Porque você crê que vai ter sucesso, não muda nada. O diabo crê, por exemplo, em Deus. O diabo crê que Deus existe. E isso mudou o que na vida dele? O diabo sabe que Deus é o Senhor, que Ele vai voltar, que Ele vai nos salvar. E isso mudou o que na vida dele? Isso não mudou nada. Crer nas coisas não resolve nada. Ter uma meta não resolve nada. Ter fé não resolve nada. Se você não agir. A ação, ela tem que estar unida a essas coisas. Por isso que eu passei aqui hoje para dizer para você que essa frase para mim não faz sentido. Não adianta eu ficar deitado esperando que as coisas caiam do céu, mentalizando algo bom para mim, que isso vai acontecer. Não. A fé, ela precisa de ação. A fé sem obras é morta. Eu espero que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida e que você tenha muita fé, mas que você também tenha muita ação.